Bom, meninos, seguinte, semana passada a gente estava conversando sobre a parte, então, né, das verminoses e eu fiquei com uma única doença para a gente trabalhar, para a gente finalizar nessa parte aqui, tá? Que é a parte de bicho geográfico. Isadora pediu para eu disponibilizar, né, os materiais que a gente vai ao longo do semestre. Alguns deles eu atualizo. Posso até mandar alguns já para vocês, mas, por exemplo, tem alguns que eu preciso dar uma atualizada porque as coisas vão mudando, né, ao longo do tempo. Por exemplo, dentro da parte de viroses, a gente tem uma doença nova aí surgindo, né? Nova entre aspas, a varíola dos macacos, né, monkeypox. E aí acaba que eu preciso dar uma organizada em algumas coisas. Mas eu vou tentar organizar já para ir mandando alguns para frente para vocês, tá? Mas algumas eu preciso ainda dar uma mexida nelas para a gente conversar a respeito. Tranquilo? Então, olha só. Quando a gente fala a respeito da tal do bicho geográfico, a dermatose serpiginosa, meninos, essa é uma doença que é causada por um verme chamado Ancylostoma brasiliensis. A gente tem um outro nome para essa doença também, que é larva migrans, ou bicho geográfico. Essa é uma doença que é causada por um cara cujo principal sintoma que ele provoca é isso, uma coceira, uma irritação muito grande na região da pele do indivíduo. E aí, alguém já teve? Alguém aqui já teve bicho geográfico em algum momento da sua vida? É nóis, né? Eu já tive esse aqui. E assim, essa foto que eu fiz, eu peguei a pior foto possível, só para traumatizar vocês mesmo, porque normalmente ela não fica tão feia desse jeito, né? O nome bicho geográfico, ele faz uma referência justamente a isso. À medida que o verme ele vai passando por dentro da pele, ele vai provocando um quadro de lesões e vai ficando como se fosse um mapa, né? Daquele cara ali passando por baixo da pele. Como é que se pega essa doença? Alguém falou aí que pegou para quem joga beach tênis, e é bem isso mesmo, porque esse é o aspecto de como é que normalmente a doença fica, ela fica mais parecida com isso aqui, tá? Isso aqui são casos mais graves, que você consegue ver o vermezinho ali, e a principal forma que existe de infecção desse cara é através do contato com fezes desses animaizinhos. E aí, em regiões onde você tem cães e gatos, né, que acabam defecando naquela área e você entra em contato com aquilo, você tem essa chance de contaminação, tá? Então, os ovos são eliminados nas fezes desses animais, e quando eles penetram na carne de um hospedeiro intermediário, esse verme ele vai esperar que a carne desse cara ele fosse consumido, mas normalmente isso não acontece no nosso organismo. Então, você adquire a forma infantil do verme, é a larva, por isso o nome larva migrans, né? E aí, no corpo humano, essa larva ela vai ficar por um certo tempo ali, esperando com que haja esse processo de consumo ou que você faça o tratamento, tá? Existe cura para essa doença? Sim. O que você faz? Usa um vermífugo, né? Que é aplicado sobre o local e que consegue fazer a eliminação desse verme. Alguém falou da ideia do beach tennis e é bem isso mesmo. Um dos locais de risco que você tem é áreas onde existe areia. Eu peguei esse negócio, eu peguei justamente nessa área que tá jogando, tá mostrado aqui, né? Eu peguei bem no joelho e eu peguei duas coisas na época. Eu peguei bicho geográfico e eu peguei sarna também. Eu fui para casa da minha avó mora no interior de Mato Grosso. E aí eu voltei para Goiânia. Quando eu voltei para Goiânia, eu coçando a cabeça, coçando a perna, meu pai me levou no médico. Quando chegou lá no médico, o médico perguntou: vocês têm cachorro? Meu pai falou: não, né? E aí mostrou que eu estava com sarna e eu estava com bicho geográfico também. Eu tive que fazer, inclusive aqui na parte de trás, tem uma área do meu cabelo que não cresce até hoje, porque eu tive que fazer raspagem, cara, por conta da escabiose que eu tive, né? A chamada sarna. E fiz o uso de um vermífugo que conseguiu eliminar esse cara na região ali do corpo, tá? Beleza? O que fazer para evitar essa doença, cara? A principal profilaxia, né, da larva migrans, é evitar andar descalço, que é o principal local onde você tem a contaminação acontecendo, tá? Eu tive na região da perna, por quê? Porque eu brincava na casa da minha avó, na areia, né? E aí o médico perguntou se a gente tinha cachorro. Meu pai falou que não, e falou assim: ó, essas doenças aqui são típicas de transmissão de animais para humanos. Aí meu pai falou que lembrou, deu rolando na areia da casa da minha avó de um lado para o outro e os cachorros rolando junto comigo, né? A gente teve esse processo de contaminação por conta disso, tá? Então, cuidado com os fezes de animais também é uma das formas de profilaxia, pelo amor de Deus, gente. Cachorro e praia são duas coisas que não combinam, cara. Não dá. Porque o bichinho faz cocô lá no meio da praia,
E aí tem gente que não leva saquinho para fazer a coleta da caca do cachorro e deixa que é troço. O máximo que a criatura muitas vezes faz é cavar um buraco com o pé, jogar, né, marromeno terra ali por cima e acha que tá sussa. Não tá, né? Então existe um risco de contaminação, além, obviamente, de tratar os animais que estão doentes. Então, para quem tem cachorrinho em casa aí, o ideal é que você faça uso de um vermífugo no seu animal de maneira profilática de 6 em 6 meses, se você não leva seu cachorrinho muito para passear, ou de 3 em 3 meses, se seu animal sai muito para passear e tem contato com outros animais, com outros cachorros também. Mas o mesmo acontece para a gente. Na aula passada eu falei sobre esse ponto com vocês, de que o ideal é que a gente faça uso de vermífugos de maneira recorrente também, uma média de uma vez a cada 6 meses aproximadamente. Beleza? O Ian, triquinose, cara, é uma doença que ela acontece por meio da ação de alguns vermes, né, do gênero Trichinella. E aí a questão da triquinose, ela é uma doença que ela pode se alojar em alguns tecidos, como por exemplo no coração, tá? Então é uma doença grave que tem uma transmissão. Deixa eu até ver, que eu acho que nesse slide aqui tem a parte de triquinose. Deixa eu ver aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Ela é causada pelo triquinel e ela causa um quadro de dor muscular, inchaço e, em casos extremos, miocardite. Tá? Essa é uma doença que ela é transmitida pelo consumo de carne de animais que estão contaminados. Então, o porco acaba sendo o grande responsável por fazer essa contaminação em humanos, né? Aqui você tem um cisto presente na carne desse cara, que quando ingerido, ele vai romper e ele vai para a região do músculo, né, podendo ir para os vermes, melhor dizendo, gerar a produção aqui dos ovos. Esses ovos, eles vão gerar o depósito dessas larvas na região da mucosa e aí ela vai para alguma outra parte. Então, em comer o cara que está encistado, na verdade, se desenvolve um verme adulto e o verme adulto produz os ovos e a larva acaba indo para a região da musculatura. Essa é uma doença que é grave, cara. Se não corretamente diagnosticada e tratada, ela pode matar, porque isso pode ir para áreas do coração. Isso aqui que você está vendo é um tecido muscular cardíaco de um animal que teve contaminação e aqui, né, esse verme vivendo lá dentro, ele pode provocar insuficiência cardíaca. Tranquilo? Beleza? Mas sua dúvida foi puramente teórica ou você conhece alguém que teve triquinose? Aí ele responde, eu tive. Deus me livre. Só, nunca tinha ouvido falar, né? Tem algumas verminoses que são mais raras, é muito raro a gente ver questão, eu confesso que eu nunca vi nenhuma questão falando de triquinose, por exemplo. Aliás, eu vi uma vez só, em um vestibular, mas não cai muito. Tá? Triquinose, oncocercose, por exemplo, né? A gente tem pouquíssimas questões a respeito. Certo, meninos? O nível, capaz, o nível é tenso. O Nir é mestre em fazer isso, né? Botar as questões de uns temas. Eu leria, não sei o que aquele povo ganha com isso. Mandar depois o quê? O slide? Eu já mandei, tá, Ludmila? Eu mandei aqui para Maria, e aí eu pedi para ela colocar para vocês o slide da aula de hoje. Da triquinose? Tá, depois eu coloco lá para vocês, tá? A contaminação, que é óbvia, de triquinose, vai acontecer quando você tem o consumo da carne de um animal que está contaminado. Então, na carne a larva está presente, você ingere ela e ao ingerir, o verme adulto se desenvolve dentro do intestino, faz a liberação, faz um processo de fecundação e depois o ovo eclode da origem de uma larva e a larva penetra na musculatura daquele indivíduo. Tranquilo? Dessa parte aqui, do reino Monera, já está para vocês aí disponíveis, né? A Thalita estava falando aí. Bom, galera, finalizado então essa parte da aula 1, bora na aula de hoje conversar um pouquinho a respeito das bactérias, o chamado reino Monera. E aí a gente precisa fazer um parênteses a respeito desse grupo aqui, desse reino Monera. Por quê? Porque existem duas sistemáticas que falam a respeito de Monera. Existe a sistemática dos 5 reinos. Lembra quais são os 5 reinos existentes? Monera, protista, a gente tem, né, a presença do reino dos animais, metazoa, o reino dos fungos, fungi, e o reino das plantas, chamada de metáfita.
Essa hipótese a respeito da teoria, né, de como que aconteceu esse processo de desenvolvimento, e foi proposto por um cientista chamado Whittaker, em 1969. Essa é a sistemática que normalmente os vestibulares vão cobrar de vocês. Essa é a mais aceita, a mais cobrada, mas isso não significa que ela esteja totalmente certa. Na verdade, existe uma outra sistemática proposta por um outro cientista chamado Carl Woese, em 1996, em que ele pegou o grupo das arqueobactérias e fez uma análise química dos seus componentes, uma análise bioquímica, né, dos seus componentes, e viu que o grupo daquilo que nós chamamos de Monera, e que incluía bactéria e arquea dentro de um grupo só, não fazia muito sentido, tá? Existem muitas diferenças em constituição bioquímica entre bactéria e arqueobactéria, de maneira que, inclusive, se a gente olhar essa hipótese aqui apresentada, arqueas ficam mais próximas evolutivamente dos eucária do que do grupo da bactéria. Afinal de contas, existe um ancestral comum mais recente entre esses dois caras aqui. Então, o que os vestibulares irão cobrar? Normalmente a sistemática de 5 redes. Só que, eventualmente, algumas questões pode falar a respeito dessa sistemática de 3 domínios que tira o grupo das arqueobactérias de dentro do grupo das bactérias de verdade, né? Dentro do reino, né, chamado de eumonera ou eubactéria, aonde você tem as bactérias de verdade, o reino das bactérias, o reino Arquea, onde ficam as arqueabactérias, e a gente tem o domínio eucária com 4 reinos: Animalia, Fungi, Plantae e Protista, presentes aqui nesse ramo, né, desse cladograma aqui em questão. E o que fez com que essa sistemática eliminasse, tirasse as arqueas de dentro da ideia do reino Monera? Bom, arqueobactérias têm uma parede celular diferenciada. Não existe ácido murânico, não existe peptídeo glicano na parede celular desses caras. Isso faz com que as bactérias sejam imunes à penicilina. Tá? Penicilina é um antibiótico que ele vai agir fazendo com que haja a ruptura da parede celular da bactéria em questão. Se a bactéria rompe a parede está envolvida com a função de proteção, principalmente contra a lisosmótica. Se essa célula, então, tem a ruptura, ela não consegue aguentar o suporte, a pressão, a entrada, né, de água, e aí chega uma hora que ela cresce tanto que ela faz o quê? Arrebenta. E aí ela libera esses componentes, né, e acaba morrendo por conta disso. Árqueas são imunes à penicilina por não ter peptídeo glicano, que é justamente aonde a gente tem a ação da penicilina. Tranquilo? Eita, professor, se esse negócio então é resistente à penicilina, isso aí é grave, porque se alguém tiver uma infecção, nenhuma arqueobactéria conhecida é capaz de causar parasitose, tá? Todas elas vivem de vida livre. Inclusive, elas vivem em ambientes muito extremos. Isso aqui é o parque de Yellowstone, tá? Lá nos Estados Unidos. O que significa Yellowstone? Pedra amarela. Faz sentido, né? Olha o aspecto dos lagos que ficam nessa região. O que faz esse parque aqui? Ele ter a presença. O ácido murânico, Milena, é um dos componentes que está presente na parede celular de bactérias e que compõe, junto com o peptídeo glicano, a parede celular desse cara. Não existe ácido murânico, não existe peptídeo glicano na parede da árquea. Isso foi um dos motivos que fez elas serem retiradas de dentro desse grupo, né, que antes era chamado de Monera. O Parque de Yellowstone, cara, o que faz esse cara ele ter esse aspecto amarelado que você está vendo aí é enxofre. O enxofre reage com a água e gera ácido sulfúrico. Cara, o pH desse lago aqui gira em torno de 3. O pH do seu estômago é 2. Então, a gente tem um lago extremamente ácido. A temperatura aqui, ó, nesses geysers que ficam nessa região, elas giram às vezes em torno de 80 graus. Pessoal, igual Caldas Nova, quentinho. Champs. Vai lá, mergulha num laguinho de 80 graus pra você ver o que acontece. Cara, em tese, algum ser vivo conseguiria sobreviver a uma temperatura tão extrema desse jeito, tão alta? Não. As arqueas estão lá, vivendo de boa, como se nada tivesse acontecendo, né? Então a gente tem as arqueas vivendo em ambientes de clima extremo, por isso a gente chama elas de extremófilas, tá? O metabolismo delas é extremamente exótico, então eles produzem metano, né? Algumas delas são adaptadas a um clima, a um local onde você tem grandes quantidades de sais existentes, outras conseguem viver em ambientes muito ácidos e muito quentes, como o Yellowstone, né? Vivendo em ambientes onde, em tese, a vida não seria possível, mas as arqueas estão lá, firme e forte, fazendo esse processo, tá? Thalita,
elas não são as grandes responsáveis por promover eutrofização. Quem faz mais eutrofização, na verdade, são as bactérias verdadeiras. Quando a gente faz, então, né, a colocação a respeito disso, o reino moderno, ele vai englobar o grupo das bactérias, das cianobactérias e das arqueobactérias, se a gente pensar na sistemática dos 5 reinos. A gente está falando de um grupo de organismos que são o quê? Procariotos. O que isso significa? Você lembra dessa definição? Procarioto é quem não tem o quê? Carioteca, tá? A carioteca é um envoltório nuclear que fica presente em alguns organismos, né? E que vai delimitar o que é dentro do núcleo e o que é fora do núcleo. Então, não existe carioteca em um organismo que seja procarionte. E aí, inclusive, isso foi usado por muito tempo como critério para classificar. Então, era assim: não tem parede celular, aliás, não tem carioteca, é monera. Mas hoje a gente sabe que a ideia da arqueobactéria acaba, por conta de componentes da parede celular e o tipo de ribossomo, a gente tem separação a respeito dele. Tá? Ah, elas são, José, imunes à penicilina por conta da composição que existe da parede celular. Não ter peptídeo glicano é o alvo de muitos dos antibióticos. Então, se o antibiótico age em cima do peptídeo e esse cara não está na parede celular das árqueas, isso não mata a árquea. Tranquilo? As bactérias, então, elas são organismos mais simples quando comparado com uma célula de um eucarioto. Não existe essa carioteca e não existe a maioria das organelas. Qual que é a única organela que está presente nesse cara? Ribossomo. E aí, você lembra o que que ribossomo é responsável por fazer? Síntese proteica, tá? Então, o ribossomo é a organela que é responsável por gerar a produção de proteínas. Durante o processo de organização desse grupo aqui de seres vivos, a gente tem algumas partes que chamam atenção para a gente. Existem algumas bactérias, uma cápsula, e essa cápsula está envolvida com 2 funções. O que a cápsula faz? Proteção e patogenicidade. Muitas bactérias só conseguem fazer adesão na parede para executar uma função, por exemplo, de infecção, se a cápsula estiver presente naquele organismo, beleza? A bactéria não capsulada, não encapsulada, ela não consegue se aderir e acaba não gerando essa infecção naquele local, tá? Se ela tem a cápsula, ela consegue gerar essa patogenicidade. A gente tem a presença de uma parede celular nesse cara, e essa parede celular, ela é formada por peptídeo glicano e alguns outros componentes. Agora a gente conversa sobre a diversidade que existe sobre ela. Na parte interna, a gente tem o citoplasma, que aqui fica presente, com o DNA circular presente nesses organismos, e os ribossomos, que farão o processo de síntese proteica desses organismos. Algumas bactérias, não são todas, têm a presença de flagelo. E o que esse flagelo aqui faz? Locomoção, tá? Então, essa é uma estrutura envolvida com locomoção. A cápsula, Ana Paula, está envolvida com proteção dessa bactéria e patogenicidade. Algumas bactérias só conseguem gerar o processo de infecção dele a partir do momento que a cápsula está presente naquele organismo, tá? Beleza? Então aqui a gente consegue ver, numa outro aspecto, né, as estruturas aqui presentes. E aí entenda por que a cápsula ela está envolvida com essa questão de patogenicidade. Ela gera a formação dessas pequenas projeções, as fibras. E as fibras ajudam a fazer o processo de adesão, de grudar essa bactéria e algum tipo de lâmina de um tecido, né? E isso permite esse cara crescer naquele local, grudado uma na outra, muitas vezes, inclusive. Tranquilo? A membrana plasmática da célula de uma bactéria tem uma pequena dobra extremamente importante para esse cara, o mesossomo, tá? O mesossomo é essa dobrinha que está localizada aqui e que contém a maior quantidade das enzimas que fazem o processo de respiração, de produção de energia para essa bactéria. Então, o mesossomo é uma dobra da membrana que faz isso. Primeiro, ancora o DNA. Você está vendo que o DNA circular fica preso no mesossomo. E a segunda função que o mesossomo tem é que é o principal local onde estão presentes essas enzimas que fazem a síntese de energia para essa bactéria em questão. Tranquilo? Aqui a gente consegue ver a presença de uma bactéria com flagelo, só que o flagelo dela não se organiza a partir de centríolo. Essa é uma diferença que a gente tem para nós, né? O nosso flagelo, ele é organizado por centríolo, aqui não, não existe centríolo. Existe um conjunto de proteínas, né, que vão ser responsáveis por formar essa estrutura. Não existe
tubulina, existe uma análogo, né, a flagelina, que é responsável por fazer esse processo. A membrana é bicamada de fosfolipídio também. Qualquer ser vivo, não importa quem seja, a composição da membrana plasmática é sempre a mesma. E a gente tem, ó, a presença de um outro tipo de DNA que esse cara ele pode apresentar. O DNA que fica aqui está envolvido com o controle metabólico, e esse aqui é o chamado plasmídio. O que o plasmídio faz? Duas coisas. Reprodução, e é uma estrutura que faz também, ele abriga os genes que estão relacionados com resistência. Então, a capacidade que algumas bactérias têm de tolerar, resistir a um dado antibiótico, tem muito uma relação, às vezes, com a presença de genes que aqui estão relacionados com essa aquisição, né, desenvolvimento dessa resistência. Bactérias podem viver sozinhas, isoladas, ou elas podem formar colônias, tá? Elas podem ter cílios ou flagelos para locomoção, nunca apresentando os dois ao mesmo tempo, e em alguns casos ela não tem nada. Às vezes essa bactéria ela é fixa, ela não tem nada que faça esse processo de deslocamento. Quando a gente fala que a bactéria ela forma colônia, a gente vai classificar a colônia dessas bactérias de acordo com dois critérios principais. O primeiro critério que a gente vai usar é o formato que a bactéria ela tem. Se ela tem um formatinho redondinho, como é que eu vou chamar esse formato? E aí, como é que chama a bactéria que tem um formato de coco? Eu chamo ela de cocos, tá? E aí são as bactérias esféricas. Elas podem formar uma colônia com duas bactérias grudadas uma do ladinho da outra. E a gente vai chamar isso de diplococos. Eu posso ter a presença de um conjunto delas que formam uma fila indiana, uma atrás da outra, streptococcus. Ou elas podem formar um arranjo um pouco mais complexo, com elas organizadas, a gente chama Staphylococcus. Provavelmente você já ouviu falar, né? Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, Diplococcus. Tudo isso são bactérias que formam colônia com formato redondinho, tá? E isso aqui pode causar problema? Né? Todas essas aqui que você está vendo são bactérias potencialmente patogênicas, tá? Pneumococcus causa pneumonia, meningococcus causa meningite, Staphylococcus e Streptococcus podem ser bactérias oportunistas e causar um monte de infecções diferentes dentro do nosso corpo. Tranquilo? Se a bactéria tiver um formato alongado, a gente chama ela de bacilo. E aqui eu tenho duas bactérias que são patogênicas: bacilo de Koch, que causa tuberculose, e o Bacillus anthracis, que causa uma doença conhecida como carbúnculo ou anthrax, que gera uma pneumonia gravíssima que pode, inclusive, matar alguns indivíduos. Tá? Se ela tiver um formato todo retorcidinho, a gente tem a chamada espirilo, são as bactérias espiraladas. E aqui eu tenho um exemplo que é o Treponema pallidus, o agente causador da sífilis, um IST que a gente vai discutir aí mais para frente. A gente tem ainda as bactérias que têm formato de vírgula. Ele tem um formatinho bem bonitinho, né, bem curvadinho aqui. E a gente tem aqui ó, a Helicobacter pylori, que é uma bactéria que está estreitamente relacionada com casos de gastrite e úlcera gástrica, e o Vibrio cholerae, tá? Escreve cholerae, criatura, mas pronuncia Vibrio cholerae, tá? E essa é a bactéria que causa cólera. Isso aqui representa uma das maiores causas de morte no mundo ainda hoje em dia por conta do quadro de diarreia fortíssima que a cólera acaba provocando no indivíduo. Beleza? Ou seja, se a bactéria é redonda, cocos. Se ela forma colônias, o formato dessas colônias pode variar, né? Então, aqui o Streptococcus, aqui o Staphylococcus, aqui o Diplococcus. Essa é uma bactéria flagelada, com múltiplos flagelos ali presentes. Aqui a gente consegue ver os espirilos, né? Aqui um bacilo, e esse é um embrião. Então, o formato da bactéria é um dos critérios que a gente vai usar para fazer separação a respeito desse grupo. Sobre bactérias, cara, uma outra coisa que chama a atenção da gente é que, dependendo da composição da parede celular, essa bactéria ela pode adquirir cor diferente. Então, existe uma técnica chamada coloração de Gram, que foi proposta por um cientista, né, com esse nome, Gram, que funciona da seguinte forma. Você pega os corantes e adiciona e vê, ao final, qual que é a cor que essa bactéria ela vai ficar. Se essa bactéria for uma bactéria que a gente chama de gram-positiva, essa bactéria gram-positiva, se a gente analisar o componente da parede celular, você vai ver que existe uma grossa camada de peptídeo glicano. E é só peptídeo glicano. Não existe nenhum outro componente que é adicionado aqui nessa parte externa, tá? Então, só peptídeo glicano,
a gente tem gram-positiva e uma camada mais espessa desse componente. Se eu analisar essa outra bactéria aqui, ó, você vai ver que o peptídeo glicano ele forma uma estrutura bem mais fina. E logo na parte de cima, existe a membrana externa que esse cara tem. Então, tem uma membrana plasmática e uma membrana externa. Bom, e daí, professor, o que isso influencia? Isso influencia na seguinte questão. Muitos antibióticos, eles vão atuar diretamente sobre os componentes da parede celular. Se a gente tem algum tipo de antibiótico que atua sobre o peptídeo glicano, rompendo ele, esse antibiótico ele precisa entrar em contato com o peptídeo glicano. Você está vendo que nesse caso existe uma membrana externa? A membrana externa impede esse contato. Se não existe o contato com esse componente, esse antibiótico talvez não surta efeito. Tá? Se você estiver tomando antibiótico, ou a próxima vez que você for tomar antibiótico, pega a bula dele. Você vai ver que está escrito assim, ó. Eficiente contra bactérias gram-positiva, ou eficiente contra bactérias gram-negativa. Essa diferença que você vai ver, né, da eficiência de um ou do outro, tem a ver muito com a ação do medicamento e a composição química que a parede celular ela pode ter, tá? Então, algumas vão diminuir ou aumentar a eficiência por conta dessa composição química que ela possui. Tranquilo? Dúvidas, povo? E é isso. Aqui a gente consegue ver uma bactéria gram-positiva, tá? E aqui uma gram-negativa analisada no microscópio. Gram-positiva, você vê que ela fica com a corzinha roxa. A gram-negativa fica com a cor vermelha, tá? Essa diferença que a gente tem uma relação direta com a composição. Ela falou, a gram-negativa é menos espessa. Sim, a parede celular tem uma camada menos espessa do peptídeo glicano, tá? Se a gente analisar a composição completa dela, na verdade ela tem parede com uma estrutura que tende a ser mais larga, mas o peptídeo glicano é uma parede mais fininha presente nesse organismo, tá? Então, gram positiva, roxinha, gram negativa, fica com a cor vermelhinha. Como que bactéria consegue se nutrir, meninos? Tem bactéria que faz fotossíntese, e aí se a gente olhar a fotossíntese dessa bactéria, o que tem de diferente desse grupo aqui? A gente tem H2S. Se fosse uma planta, qual seria esse cara aqui, ó? Eu teria H2O, tá? Então existe o sulfeto de hidrogênio como sendo o cara que faz esse processo. Não usa água como aceptor final dos elétrons, né? E a gente não tem liberação de oxigênio e sim de enxofre no processo. Não, Brenda, não necessariamente. Brenda perguntou se bactéria gram-negativa é mais difícil de combater. Não. Não existe essa relação entre se é gram-positiva ou gram-negativa, vai ser mais fácil ou mais difícil de fazer o combate. Depende do antibiótico e depende do mecanismo de ação desse antibiótico. Muitos antibióticos eles vão atuar em cima de outras partes dessas bactérias. Por exemplo, tem antibiótico que é inibidor da síntese proteica. Aí pouco importa se é gram-positivo ou gram-negativo, ele atua no ribossomo dessa bactéria, tá? Em relação à nutrição, existem outras dessas aqui que são quimiosintetizantes. E aí elas utilizam reações de compostos, como metano, para fazer o processo de oxidação e depois gerar energia. E aqui a gente tem uma levemente conhecida, que pega a amônia, converte esta amônia em nitrito. Você lembra como é que chama as bactérias que faz isso aqui, ó? E no Enem, eu sei que não é muito o foco de muitos de vocês aqui, mas eu sei que muitos vão fazer também. Ciclo do nitrogênio é um tema muito frequentemente cobrado. E aqui eu tenho uma que está fazendo a conversão de amônio em nitrito, né? Essa conversão que você está vendo aqui, ó. Depois a gente tem o nitrito virando nitrato. A gente tem a nitrosomona como sendo responsável por fazer esse processo. Essa é a nitrosação que você está vendo, tá? Existem bactérias que são heterotróficas, e essas que são heterotróficas, elas vão se alimentar de outros seres vivos, podendo ser parasitas ou decompositores. Bactérias decompositoras não fazem associação direta, né, com os organismos, elas vão aproveitar a matéria orgânica de um cara que já está morto naquele ambiente. A parasita faz uma associação e desarmônica, né? Existe um prejuízo para o cara com quem ela está se associando. Em relação à forma de nutrição, você tem essa separação entre autótrofa e heterótrofa. Quanto a método de respiração, a bactéria pode ser aeróbia,
quando ela precisar de oxigênio para fazer a sua sobrevivência, tá? E aí ela faz respiração celular utilizando esse oxigênio. Consegue pensar em algum exemplo de bactéria aeróbia, por exemplo? Mycobacterium tuberculosis, tá? A tuberculose é uma doença que afeta prioritariamente o pulmão. Faz sentido a gente ter uma bactéria aeróbia dentro do pulmão, né? Porque existe grande quantidade de gás oxigênio ali. Existem as chamadas anaeróbias, que não vivem na presença de oxigênio. E aqui dentro, a gente tem alguns exemplos. E aí, lembra de alguma bactéria anaeróbia? A bactéria que causa o tétano, boa, Nath, em que se ela tiver contato com oxigênio, ela vai morrer. E existem algumas que são chamadas de aeróbias facultativas, que vivem na presença ou na ausência do oxigênio, sem grandes problemas, tolerando a presença desse gás ali dentro. Tranquilo? Dessas aqui, qual que é a que tem a maior vantagem adaptativa? E aí? Quem que consegue ter uma diversidade de hábitats maior? Anaeróbia ou aeróbia facultativas, né? Porque elas conseguem viver em qualquer ambiente ali. Sobre reprodução. Como que bactéria reproduz, meninos? O processo de reprodução principal é a reprodução assexuada. Isso aqui acontece por uma bipartição, também chamada de cisciparidade ou divisão binária. Cara, como você está vendo, isso nada mais é do que um processo de divisão celular, tá? É, professor, então é uma mitose. Não, não é mitose. Por que que eu não posso chamar de mitose nesse caso? Porque não existe núcleo. Como não existe participação do núcleo, não dá para chamar isso aqui de mitose propriamente dita, tá? Às vezes você vê alguns livros chamando de amitose, a antes do termo mitose. Eu acho estranho, prefiro bipartição ou cisciparidade ou divisão binária, e é um processo de reprodução assexuada. O que significa isso aqui? Quando eu falo que a reprodução é assexuada, significa que não existe troca de material genético, tá? Se houver troca de material, a reprodução se torna sexuada. Parênteses. A maioria dos livros de ensino médio vai considerar reprodução assexuada e reprodução sexuada. Alguns livros dizem o seguinte: bactéria só reproduz de maneira assexuada. Professor, mas tem outros processos que ela tem troca de material genético. Só que eles chamam isso de recombinação genética, tá? E não de divisão, não de reprodução propriamente dita. Seria só uma recombinação genética. A UFO fez isso no vestibular do ano passado, do ano retrasado, se eu não me engano, que ele perguntava a respeito dos mecanismos que aumentavam a variabilidade, né? E aí ele falava sobre essa questão da recombinação, dos mecanismos de recombinação gênica. Qual que é o critério que esses caras usam? Olha isso aqui. O primeiro tipo de reprodução, que eu estou chamando aqui com o nome sexuado, é a conjugação. Como é que funciona esse processo? Aqui eu tenho uma bactéria, que é uma bactéria doadora, que ela vai desenvolver um pelo que é penetrado sobre o citoplasma da outra bactéria. Com esse processo em que essa bactéria produz esse pelo e penetra sobre a outra, ela transfere o plasmídio de uma para outra. Após esse processo de transferência, eu passo até agora essa bactéria com esse plasmídio e ela tem a capacidade de se converter em uma nova doadora e transferir o plasmídio para outra célula ali em questão. Por que eu estou falando que algumas pessoas defendem que isso aqui não seria um processo de reprodução? Em síntese, a reprodução é um processo de aumento da quantidade de indivíduos. Você concorda comigo? Quando eu falo que um casal reproduziu, teve um filho, onde antes existiam dois, agora você tem no mínimo quantos? Três. Olha isso aqui. Esse cara e esse cara fizeram uma reprodução. Só que ao final do processo, quantos indivíduos eu continuo tendo? Dois. Por isso que alguns autores defendem que isso não seria uma reprodução, porque não aumenta a quantidade de indivíduos. A única coisa que aconteceu é que geneticamente essa bactéria aqui não tinha um plasmídio. Ela agora tem. Ou seja, o que a gente fez? Transferiu o material genético e causou um aumento da diversidade genética, recombinando geneticamente esse indivíduo, mas sem reproduzir. Tranquilo? Como funciona a geração de energia celular em bactéria? Troca o oxigênio por enxofre ou não tem? Isabela, você tem alguns tipos de respiração que a bactéria pode fazer. A aeróbia usa o oxigênio como receptor final do elétron. E aí vai funcionar exatamente como a nossa respiração celular. Só que existem algumas que sim, é exatamente isso que você falou. Ela vai trocar o oxigênio por enxofre. E ao final do processo, o elétron é transferido até o enxofre, tá? E aí você tem produção de H2S.
Existem algumas que utilizam nitrogênio como aceptor final de elétrons. E aí, ao final, você tem a produção de gás nitrogênio. Isso acontece, por exemplo, pela pseudomona. A pseudomona participa do ciclo do nitrogênio e, ao final, ela vai pegar o nitrato e converter em N2, porque o nitrato é o aceptor final de elétrons da respiração solar dela. Tranquilo? Aqui só uma outra representação desse esquema. Olha aqui. As duas bactérias, que elas formam, né, aqui o pelo sexual. Depois elas se aproximam e geram um complexo que é responsável por copiar e transferir esse plasmídio para outra. Ao final do processo, eu tenho duas outras bactérias aqui. Tranquilo? Pessoas, eu tenho duas bactérias, né, com esse plasmídio. Qual que é a vantagem que isso tem? Pensando que esse plasmídio confere resistência à bactéria, a um antibiótico, se antes eu só tinha uma bactéria resistente, eu passo a ter quantas agora? Duas. Tá? Então, isso aqui transfere resistência, por exemplo. Quando a bactéria fica resistente a um certo antibiótico, posso dizer que ela foi trocando material genético até o ponto de se tornar resistente? Patrícia, assim, a ideia de trocar material genético e causar resistência, ela não está errada. Só que como que a resistência surgiu? Eu preciso de um outro processo para explicar como que a bactéria adquiriu resistência. E aí, meninos, como que é? Como que eu faço para uma bactéria que era sensível se tornar uma bactéria resistente? Eu preciso gerar variabilidade. A pressão seletiva, Andressa, é depois que a gente começa esse processo de seleção de uma variante nova. Mas como que eu gero a variante resistente? Isso é a mutação, tá? Eu preciso de um processo de mutação para gerar uma variante resistente. E depois a transferência dessa resistência, junto com o processo de seleção natural, explicam o desenvolvimento de uma linhagem resistente. A gente vai falar sobre isso aqui agora, inclusive. O processo de reprodução pode acontecer também através da chamada transdução. E como é que funciona essa transdução? Cara, o vírus bacteriófago, quando ele penetrar o material genético dele aqui para gerar uma reprodução, ele vai desencadear um mecanismo em que ele vai arrebentar essa célula. E ele vai sair dali de dentro para fazer uma infecção. Só que a questão, cara, é que um dos vírus ele foi produzido de uma maneira errada. Professor, como assim? Olha isso aqui que você consegue entender melhor. O bacteriófago, ele gerou esse processo de infecção, tá? Esse é um vírus que ataca a bactéria. E depois que ele injetar esse material genético, ele vai ativar uma enzima que vai picotar o DNA da célula hospedeira. Qual o objetivo disso aqui? Parar o metabolismo da célula, para aproveitar toda a maquinaria para ele. Só que aí o que, que ele vai fazer agora? Começar a montar novos vírus. Nesse processo de montagem dos vírus, cara, a gente vai gerar a formação de um vírus que ele é diferente. Você tá vendo que esse cara aqui, ó, todos eles têm material genético verdinho, que é o material genético do próprio vírus. Esse cara tem um material genético roxo, que é o material genético de quem? Da bactéria. Ou seja, se esse cara sair daqui de dentro e injetar o DNA dentro dessa bactéria, ele está transferindo o DNA desse para esse. Esse processo de transferência do DNA que aconteceu aqui, ele gera a formação de uma característica genética que antes não estava presente nessa bactéria. Só que se ele não introduzir o material genético do vírus, não haverá o processo de reprodução aqui acontecendo. Se não existe reprodução, o que, que isso vai trazer, né, de consequência para essa célula aqui? Nada. Normalmente, nada negativo. Traz uma consequência de aumento da quantidade de DNA que ela tem, podendo, às vezes, produzir algum tipo de condição de característica que originalmente ele não tinha a capacidade de produzir. Por exemplo, se o trecho que foi retirado ele está envolvido com produção de um dado antibiótico, essa bactéria passa a ter capacidade de produção desse antibiótico. Tranquilo? Foi esse o objetivo, foi esse, né, o princípio que gerou a base para um processo biotecnológico, né, que a gente chama de terapia gênica. A terapia gênica consiste em pegar um vírus que consegue fazer isso aqui, introduzir um fragmento de DNA, só que a gente engenheira geneticamente o vírus para ele não reproduzir, só para mandar o DNA que eu quero para dentro da célula e modificar a célula da forma como eu quiser. Outro processo de reprodução é a chamada transformação. A transformação funciona com a bactéria pegando DNA do meio e absorvendo. Então, uma bactéria que já morreu, ela faz a absorção disso aqui
e faz a transformação dela, adquirindo uma característica que estava presente na bactéria que tinha aquele fragmento de DNA. Só que se a gente observar a transdução e a transformação, é um processo de reprodução, e essa é a crítica que muita gente faz, que na verdade está fazendo o quê com a quantidade de indivíduos? Diminuindo. Por quê? Transformação, o que aconteceu com essa bactéria que liberou o DNA no meio? Morreu. Assim como transdução, o que aconteceu com essa bactéria aqui, para esse vírus sair daqui de dentro? Morreu também. Então a gente tem, né, essa crítica a respeito de chamar isso de reprodução sexuada, porque não haveria um aumento, e nesse caso até haveria uma redução da quantidade de indivíduos. Tem uma diferença a respeito dessa composição, inclusive isso é algo interessante quando a gente pensa terapeuticamente. Porque se o meu ribossomo fosse igual ao ribossomo de uma bactéria, e eu tomar alguma substância que inibe o ribossomo da bactéria, e o meu também seria inibido, o que ia acontecer? Seria morrer, né? Então, se tem diferença entre os ribossomos, isso permite tomar um remédio que atua sobre a bactéria, mas não atua sobre o meu ribossomo, o que diminui consequências que isso poderia causar. Tranquilo? Existe também, meninos, a diferença básica é a composição das subunidades. A gente tem a subunidade do ribossomo é formado pela. O Eduardo vai mostrar isso para vocês lá na parte de citologia. Você tem a subunidade menor e a subunidade maior. Elas são formadas tanto por RNA quanto por proteína. Os tipos de RNAs ribossômicos que compõem o ribossomo bacteriano e o ribossomo de um eucarioto, eles são diferentes entre si. Assim como o ribossomo da árquea e da bactéria são diferentes entre si. O ribossomo da árquea é mais parecido com o nosso ribossomo. Por isso dá ideia, né, a respeito de árqueas serem mais próximas de eucária do que das bactérias propriamente dito. Existe um outro processo que bactérias podem fazer, chamado de esporulação. A esporulação é uma capacidade que essa bactéria tem de se transformar em esporo, em condição que está desfavorável. E ela pode permanecer por décadas, dependendo das bactérias, dessa forma aqui, esperando a condição ideal para ela voltar à sobrevivência e aí ela, né, entrar em reprodução. Vocês são novinhos, na maioria aqui, mas em 2001 aconteceu o atentado do World Trade Center, né, lá nos Estados Unidos. Aquele atentado que o pessoal jogou os aviões na Torre Gêmea. Outro avião caiu no Pentágono, lá em Washington. Só que eles fizeram um outro atentado que foi frustrado e que teria uma consequência bem grave. Eles mandaram cartas com esporos de uma bactéria do anthrax, para vários políticos nos Estados Unidos. O presidente da época, que era o George W. Bush, os governadores, a maioria deles recebeu também essa carta, vários congressistas americanos receberam essa carta também, e o cara criou um sistema intrincado que, quando você abrisse a carta, ela lançaria os esporos em suspensão. Isso aqui é microscópio. Esse esporo que seria lançado, a pessoa iria inalar. E quando ela inalasse esses esporos, ele entraria no pulmão e geraria uma doença, cara, que é o carbúnculo, né? Que provocaria a morte de vários congressistas. Afinal de contas, a gente está falando de pessoas idosas, né? Pessoas mais velhas. E aí, o que que aconteceu? Teve casos de pessoas que contraíram carbúnculo e foram hospitalizadas. Só que eles conseguiram rastrear o emissor da carta, e isso foi o que conseguiu desbaratar todo o esquema. Porque todas as cartas que tinham sido enviadas para esses políticos, elas tinham o mesmo remetente. E aí eles conseguiram, baseado nisso, né, conseguiram tirar essas cartas de circulação e fizeram o descarte, incinerando aquela carta, evitando que houvesse uma consequência grande, né? Beleza? Isso, inclusive, na época, gerou uma mudança nos sistemas de rastreio de cartas do mundo inteiro. Hoje eles usam um conjunto de luzes que conseguem fazer esse processo de eliminação desses esporos, né, que estão presentes nessas cartas para fazer essa distribuição pelo mundo como um todo. Tranquilo? Tem isso. Né? Ou seja, meninos, bactérias têm aspectos negativos? Óbvio que tem, mas tem aspectos positivos também. Como, por exemplo, a reciclagem de nutrientes, a gente pode usar na produção de alimento, queijo e iogurte, por exemplo, é por conta de um processo de fermentação que as bactérias elas fazem. Ela produz vitamina dentro do nosso intestino. Vitamina K, vitamina B12, por exemplo, elas são produzidas por bactérias dentro do intestino. Outra,
ela ajuda no controle da microbiota patogênica dentro de cavidades. Na região do seu intestino, na região genital, na região da boca, tem bactérias boas que ajudam a controlar outras bactérias patogênicas, evitando problemas que elas poderiam provocar. E ainda, a gente pode usar esses caras de biotecnologia na produção de algumas substâncias, como, por exemplo, hormônios. A técnica convencional de produção de insulina, como é que era feita? Lembra? Pessoas diabéticas que precisam injetar insulina, de onde vinha a insulina antigamente? Ela vinha de porco e vaca. E aí, como é que era feito o processo? Pegava o porquinho, matava o porco, tirava o pâncreas desse animal e injetava a insulina, né, no cara. Hoje a insulina é humano. E como é que é feito o processo? Pega o humano, mata o humano, tira o pâncreas. Claro que não, né, criatura? Não é assim. O que você vai fazer? Isola o gene humano que está relacionado com a produção da insulina e usa um plasmídio bacteriano para transferir esse DNA aqui para dentro. Depois você transfere isso para a bactéria e faz ela produzir aquele componente, tá? E a insulina acaba sendo produzida, né, engarrafada, e depois isso vai ser vendido, beleza? Só que nem tudo são flores, né? A gente tem aspectos negativos que as bactérias podem ter, como, por exemplo, elas podem estragar o alimento, elas podem causar doenças nos animais e nas plantas também, né? E aqui a gente consegue ver uma doença acontecendo nesse cara, tá? Como é que chama essa doença aí? Que é isso que você tá vendo? Alguma noção? Necrose, lepra, peste bubônica, tá? Ou peste negra. Tá vendo por que que a peste negra chama peste negra? Porque ela provoca isso aqui, ó, um quadro de gangrena, de necrose, né, nas extremidades do corpo. As bactérias podem causar alergias. Várias bactérias liberam substâncias alérgenas que, se aquele componente ele for ingerido ou inalado, eles podem causar quadros de problemas grandes, gerando vários impactos em toda a cadeia produtiva, tá? Existe um grupo de bactérias que a gente chama de cianobactérias, também chamadas de algas azuis. O que que esse cara ele tem de diferença? Ele tem clorofila A, tá? A clorofila fica num monte de lamelas na parte interna e esse cara ele vai usar isso aqui no processo de fotossíntese. Essas cianobactérias, elas são capazes de crescer em ambientes que não têm grandes necessidades nutricionais, né? O solo não precisa ter muitos nutrientes para eles conseguirem crescer naquele ambiente, naquele local. E ela faz fixação de nitrogênio, o que é ótimo para algumas culturas. Isso aqui é o arroz, por exemplo, e a gente vê que esse cultivo de arroz alagado tem as cianobactérias que fazem fixação do nitrogênio. A gente tem esses carinhas com formato redondinho, reproduzindo apenas por bipartição. Aqui a gente consegue ver, ó, a divisão deles acontecendo. Mas aquelas que formam colônia podem se fragmentar e, no processo de fragmentação, gerar esse processo de reprodução também. O que que a gente tem cobrado nos vestibulares, especialmente nos vestibulares que você vai fazer, né? A parte de doenças e características gerais são os dois pontos principais, mas doenças é disparadamente o que mais cai. E aí, uma alternativa que a gente tem ao tratamento das bactérias é o uso de antibióticos. Então, diferente do que acontece com o vírus, a infecção por bactéria tem tratamento. Você pode usar um antibiótico. A maioria dos vírus não tem tratamento específico. Você trata os sintomas e dá tempo ao seu sistema imunológico conseguir reagir. Para alguns tem tratamento específico também, e a gente vai conversar sobre isso em vírus. Mas quando eu quero testar se o antibiótico ele é eficiente para aquela bactéria, eu posso fazer um teste simples, chamado antibiograma. Como é que funciona isso? Eu ponho discos com antibióticos e depois eu colonizo esse meio de cultura com o inóculo da bactéria. Então, por exemplo, você está com infecção de garganta, tomou já 2 antibióticos, não surtiu efeito, o médico pode pedir esse exame para você. Ao fazer essa solicitação, você vai lá no laboratório, a pessoa vira para você e fala assim, né, você sentadinho e né? Aí ele pega aquele cotonetão, vai lá no fundo da garganta, esfrega, aquela cena linda, né? Você começa. O cara pega aquele cotonete e esfrega na plaquinha de meio de cultura. Depois que ele esfrega na placa, ele coloca a bactéria para crescer e vê o que, que aconteceu ao longo de algum tempo. 24 horas, por exemplo, depois, se você olhar aquele meio de cultura, e ao olhar esse meio de cultura, você consegue ver que ao redor, né, dessa área aqui, ó, a gente não tem, você está vendo que aqui, ó, eu tenho um processo de inibição do crescimento. Aqui também. Só que aqui
Não teve nada. Tá? E aí, se você for prescrever um antibiótico para esse cara, qual seria o antibiótico que você iria passar? O A, o B ou o C? Qual seria o mais indicado nesse caso? O antibiótico C. Por quê? Se o antibiótico C gerou isso aqui, ó, isso é sinal de que essa bactéria é sensível a esse antibiótico. Professor, mas por que que os médicos não pedem isso toda vez antes de receitar um antibiótico? Alguns motivos. Primeiro, isso aqui não é uma coisa tão barata de ser feito, tá? Outra, isso aqui é um negócio que demora. Eu mostrei aqui para vocês aproximadamente 24 horas, mas é tipo assim, numa situação em que a dinâmica do laboratório tá de boa. Não é isso que acontece na maioria das vezes. Você tem uma demanda gigantesca e o cara tem que parar para fazer esses testes, demora muito tempo. Então, assim, isso aqui muitas vezes é feito com uma agilidade maior em paciente que está na UTI. Porque aí o cara está hospitalizado, está na UTI, entrou com antibiótico terapia, não está surtindo efeito, aí você vai lá, faz coleta e vê qual que é o melhor antibiótico para aquele cara, porque assim, ele está nas últimas, né? E aí você entra com um tratamento mais assertivo. E o outro motivo que isso é feito, o Fernando até brincou aqui, que eles fazem um teste com você. Se não funcionar, manda fazer o teste. É porque na maioria das vezes ele vai acertar. Com base nas características da infecção que você tem, o local, as características da infecção, se tem guias a respeito de quais antibióticos vão ser utilizados no tratamento de cada uma daquelas infecções que você tem. E a imensa maioria das vezes, ele vai ser eficiente, tá? Só que às vezes você vai e faz um teste desse e chega um resultado assim. Olha que beleza, né? Todos os antibióticos que foram testados, qual foi o laudo que chegou? Resistente, 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 resistente. E aí, o que fazer nesse caso? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cara, não tem o que fazer, tá? Dar suporte de vida para o indivíduo e tentar fazer com que o corpo dele reaja àquela infecção. E a gente tem um nominho que a mídia adora dar para esse tipo de bactéria. A gente chama isso de quê? Superbactérias, tá? Ou o nome mais correto, qual que é o nome certo disso? Tá aqui, ó, bactéria multidroga resistentes. Tranquilo? O Guilherme falou que hoje tem cultura com resultado de 24 a 36 horas. É isso, Guilherme. Só que na dinâmica de um laboratório, às vezes corrido bastante, vai demorar mais do que isso. Esses resultados mais rápidos, eles saem quando há pedido com urgência. E aí, às vezes, é laboratório de dentro de próprio hospital que faz demanda interna do hospital, só, por exemplo, um trecho só com demanda de UTI, porque os pacientes precisam de um fluxo, uma resposta muito rápida naquele caso ali. Tá? E como que funciona esse processo de resistência, meninos? Deixa eu mostrar um exemplo bobinho que, sobre isso com vocês, que é o seguinte. Imagina que a gente tem uma linhagem de bactérias aqui, que todo mundo é sensível a um dado bactericida. Se eu usar o sabãozinho bactericida por cima, o que que eu vou fazer com todas essas bactérias? Alguma delas vai conseguir sobreviver? Não. Eu elimino 100% da minha bactéria. Só que se aquele processo de crescimento ele provocar uma mutação, e essa mutação é a fonte de variabilidade que Darwin não sabe explicar, se eu faço uso desse sabãozinho bactericida por cima, eu vou matar boa parte das bactérias, mas eu não vou matar todas. Sobra algumas. As que sobram, reproduzem. E quando a gente tem esse processo de reprodução, o que aconteceu com a frequência das bactérias resistentes? Ela aumentou. Saiu de 4% para 24%. Aí eu vou lá e uso o sabão bactericida de novo sobre essas bactérias. O que isso causa? A morte de algumas, a seleção de outras. Elas se reproduzem. Quando elas se reproduzem, o que acontece com a frequência das resistentes agora? 88%. Se você continuar usando esse cara ali como agente de seleção, era resistente, a gente tem 88% resistente. Você está entendendo, criatura, por que, que não pode usar antibiótico por conta própria? Você está entendendo por que, que o médico, quando ele te passa o antibiótico, ele fala para você, toma antibiótico por 7 dias. Aí o que, que o espírito de porco da criatura faz? Compra o antibiótico, começa a tomar 3, 4 dias, melhora. Aí o que, que a criatura faz? Para de tomar. Né? Quando ele para de tomar, você matou todas as bactérias que estavam presentes no seu organismo? Não. Algumas morreram. E quem foram as que morreram, como você está vendo? As que são sensíveis.
Eu faço uma seleção das bactérias resistentes. E quando elas começam a reproduzir, a criatura piora de novo, e aí o que, que ela faz? Eu tenho um restinho de amoxicilina que sobrou da última cartela que eu fui tomar. Aí a criatura vai lá e toma o troço. Quando ele toma, o que, que acontece? Nada, né? Porque eu já fiz uma seleção das bactérias que estão ali presentes. Não surte efeito. Aí o cara vai e volta no hospital, ou quando é cidade do interior, né? O cara vai direto na farmácia, porque ele conhece o dono da farmácia, e pede outro remédio. Tava tomando amoxicilina. Aí o cara vai e fala assim: nossa, minha garganta ainda tá ruim, passa outro antibiótico aí pra mim. Aí o cara vai e passa uma azitromicina da vida, né? Azitromicina é um comprimido, como diz minha avó, desse tamanho aqui, que você tem que engolir do jeito certo, senão ele desce pelo esôfago, né? Machucando o esôfago inteiro por dentro ali. Aí o cara começa tomando aquilo 2, 3 dias, melhora. O que, que a criatura from hell faz de novo? Para de tomar, né? Você fez uma seleção contra o primeiro antibiótico, e aí ele vai lá e faz uma seleção contra o segundo, contra o terceiro, contra o quarto. E aí o que, que isso causa a longo prazo, criatura? Superbactérias, tá? Então, cuidado com isso. O uso de antibióticos precisa ser muito bem feito, muito bem regulado. E a gente viu isso no contexto da pandemia acontecendo de maneira totalmente desordenada. A consequência a gente está pagando agora. A quantidade de pessoas que estão chegando em hospitais com infecções multidroga resistentes tem aumentado muito. Por quê? Porque tinha uma galera tomando azitromicina, né, no ano passado, né, no 2020, 2021, principalmente, como forma profilática para Covid. E, pelo amor de Deus, gente, Covid é causado por quem? Por um vírus. Eu acabei de falar que antibiótico age sobre o quê, criatura? Bactéria. Não existe evidência nenhuma. Professor, mas eu tive uma infecção por Covid e o médico me passou um antibiótico. Ele te passou um antibiótico porque ele tinha indícios de que Covid debilitou o sistema imunológico e permitiu o aparecimento de infecções oportunistas, causadas muitas vezes por bactérias. E o tratamento para a bactéria consiste no uso do antibiótico. Por isso ele te prescreveu, tá? E não para Covid, propriamente dito. Tranquilo? Ou pelo menos assim eu espero, né, que ele não tenha feito dessa forma. Quais são as doenças que são causadas por bactérias, cara? Então, a partir de agora, a gente entra na parte que é o que é mais, de fato, cobrado na prova, né? Que são as doenças bacterianas. Eu mandei para a Maria Carolina, ela falou que ela já disponibilizou para vocês um quadro resumo com as principais doenças, né? Vocês receberam, vocês viram lá. Você tem virose, bacteriose, protozooses, verminoses, né? Eu disponibilizei isso para vocês e eu disponibilizei também o slide que a gente tem da aula passada, e hoje eu mandei para a Maria também, ela já colocou aí para vocês esses slides da aula de hoje também, e a gente vai conversar sobre as principais doenças que são causadas aqui por bactérias. Começando com elas, Sara, tem trem demais, e a Unirv ainda consegue cobrar mais trem do que o que já tem aí. Bom, a galera que não é de Goiás, eu vendo a gente falando trem, imaginando que é uma locomotiva passando no meio do processo. Gente, o trem de Goiânia e o trem de Mineiro também é qualquer coisa, tá? Então, em vez da gente falar, pega aquilo, a gente fala, pega o trem. Em vez de falar assim, nossa, você viu um negócio que tava ali? Não, você viu um troço, ou então um trem que tava ali? É assim que a gente fala, tá? Então, pra quem não é aqui, é desse jeito. Uh, a tuberculose é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. Tá? Mycobacterium tuberculosis também é chamada de bacilo de Koch. Por quê? Qual é o motivo disso aqui, ó? Bacilo de Koch. Bacilo de Koch faz uma referência ao cara que descreveu a doença, beleza? Então, Koch era o nome do médico que fez a descrição a respeito. É umas homenagens ótimas, assim, né? Você descobre uma doença, uma bactéria que causa e o troço ganha seu sobrenome. Imagina, eu descobri uma doença, né? Alguém vira pra você, o que você tem? Não, tô com Felício. Senhor, né? Ok. Chagas, a gente tem esse exemplo também, né, Zé? É bem isso aí. Como é que você pega a tuberculose, cara? Tuberculose se pega pela inalação de ar contaminado, com secreções nasobucais. Então, saliva, catarro, né, o muco nasal do indivíduo são os principais meios de contaminação. Qual que é o sintoma que essa doença tem? Tosse. Ele. Na hora que eu vou falar tosse, fui. Tosse e expectoração. O que, que é isso? Aquela tosse com secreção, tá? Que sai ali. A tuberculose ela começa a tosse com uma tosse seca e ela vai se tornando uma tosse produtiva, tá? Essa bactéria, normalmente, ela vai atacar os pulmões, mas ela pode ir para outras partes do corpo, e a Unirv cobrou isso no ano passado, falando a respeito da tuberculose que afeta os ossos, por exemplo, tá? Então, outras partes podem ser afetadas pela tuberculose, como as meninges, os ossos, o nervo óptico, os rins, enfim, uma série de regiões, até a pele do indivíduo. Você tem uma tuberculose chamada de miliar, que pode ir para a pele do cara e causar complicações.
A febre, ela também é um dos sintomas clássicos que a tuberculose ela tem. Então o indivíduo ele começa com uma tosse seca, essa tosse vira produtiva, e ela acontece principalmente no final de dia, e aí ela é acompanhada de febre baixa na parte inicial. A tuberculose ela vai alojando no pulmão e causando lesões que vão provocar expectoração com sangue. Então, um belo dia o indivíduo está tossindo, né, daquelas tosses, né, e de repente ele olha, tem sangue na expectoração. Aí a hora que o indivíduo olha e fala assim, deu ruim, né? Então bora no médico ver o que está acontecendo. Aí você chega lá no médico, o médico pergunta o que você tem, você fala, não, foi tossir, saiu sangue. Nesse momento você vai ver que o médico pede para ir ao banheiro, né? De repente ele volta paramentado, tudo cheio de, continue, né? Com máscara, luva, porque é uma doença extremamente contagiosa, tá? Hoje em dia, o número de casos de tuberculose tem diminuído muito, né? E a razão por trás disso é o uso de uma vacina, e a gente conversa sobre ela aqui agora. Tem tratamento para tuberculose? Tem. O tratamento consiste no uso de antibióticos por um período longo, de 6 meses a um ano, sem necessidade, meninos, de fazer esse isolamento da pessoa por longos períodos. Na verdade, hoje, o cara em tratamento para tuberculose, por 2 semanas que ele começar o tratamento, ele não transmite mais. Essa é uma doença que você, para ter contaminação, normalmente precisa de uma exposição contínua, por períodos mais prolongados. Então, não é uma exposição que às vezes acontece de maneira esporádica, usual, e pronto, já pega a doença. Você tem que conviver junto com a pessoa e ficar trocando secreções por algum tempo para que essa contaminação ela aconteça. Meu pai teve tuberculose. Meu pai teve tuberculose quando ele tinha 18 anos. Meu pai hoje tem 70, se não me engano, 70 alguma coisa. Esqueci da meu pai, 70 alguma coisa aí. E meu pai, cara, ele conta que quando ele teve tuberculose, ele falou que ele tava com febre, tava tossindo, um dia ele tossiu, saiu sangue. E aí ele foi no médico. Quando ele chegou e contou isso que estava acontecendo, o médico falou para ele, vou pedir um exame aqui para você, chamado prova de escarro, que consiste em, tão nojento quanto você está imaginando mesmo, puxar catarro lá do âmago do seu ser e cuspir no potinho. Depois, lá no laboratório, o pessoal vai plaquear a bactéria e colocar ela para crescer no meio de cultura seletivo. Deu crescimento de bacilo de Koch, esse é o diagnóstico que o indivíduo tem tuberculose. Só que o médico ele pode suspeitar através de alguns outros exames, como, por exemplo, uma radiografia do pulmão. Esse é o pulmão de uma pessoa mostrando evidências de lesões por conta da presença da bactéria. E olha isso aqui, essas placas brancas que você está vendo no pulmão do cara, elas são áreas onde a bactéria está crescendo, e isso gera, né, uma região de maior dificuldade de atravessar a radiação, por conta da, às vezes, calcificação até que acontece da região, junto também com o aumento de secreções que ficam nessa área. Meu pai fez o exame, fez a radiografia e fez a ausculta. Existe um negócio que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar, que é um som característico de um número falado por uma pessoa que tem tuberculose. 33. Para quem gosta de literatura, muitos dos escritores da época do romantismo morreram por complicações de tuberculose. E aí você vê textos, às vezes, falando a respeito desse tal 33, né? Que era um número que era usado, às vezes, para ver o som característico do pulmão de uma pessoa que tinha tuberculose. Meu pai fez o teste, chegou ao resultado positivo. Na hora que o médico, ele voltou ao médico, né? O médico virou para ele e falou assim: ó, você tem uma doença grave no pulmão, precisa tratar, tem tratamento, mas é grave. E assim, você pode ir para casa para fazer o tratamento, só que você vai ter que ficar separado de todo mundo da sua casa, você vai ter que dormir separado de todo mundo, você vai ter que comer separado de todo mundo. Seus pratos, talheres, tem que ser lavado separado, sua roupa de cama tem que ser lavada separado, enfim, fez uma série de recomendações. Só que meu pai era o irmão mais velho de um total de 10 irmãos, né? E na casa do meu pai tinha 4 quartos. Então, como é que fazia tudo isso? Aí ele pediu para ficar, né? Ele falou: ó, não tem como, precisa ser isolado. E existiam hospitais que faziam esse isolamento das pessoas que estavam em tratamento de tuberculose. Meu pai ficou 6 meses nesse hospital isolado, cara. E ele fala assim, às vezes ele conta histórias, é assustador, de ver gente morrendo, literalmente, assim, afogado nas próprias secreções, por conta dessa produção excessiva de muco que acontece na região do pulmão do cara. Tá? Só que em alguns casos, isso pode ir para outras partes, como osso. Ia responder a sua pergunta, Sara, não tinha respondido ainda, porque tinha essa fotinha para te mostrar. Ela perguntou, professor, o que acontece quando chega em outras partes, tipo osso? Tira, tá aqui o que pode acontecer. Isso aqui é o osso de uma pessoa que morreu por complicações da tuberculose, e imagina, isso aqui é a curvatura da região da coluna desse cara, isso aqui é a coluna torácica de uma pessoa. Olha a curvatura disso. Imagina a dor que esse cara ele sentiu, né? Então, você pode ter deformações ósseas, destruição de medula óssea, né? Consequências bem grandes, bem graves acontecendo nesse indivíduo. Tranquilo? Professor do céu, tá ficando com medo? Não tem esse negócio. Ei, você acha que tem chance de você desenvolver essa doença aqui? A chance é baixa, se você tiver vacinado. Eita, professor, como é que eu sei se eu fui vacinado? Alternativa A, pega seu cartão de vacina e dá uma olhada. Alternativa B, veja se você tem essa marca no seu bracinho. Né? A vacina para tuberculose é a BCG, a famosa marquinha que deixa no braço da geração raiz. A geração Nutella não tem essa marquinha aqui. E aí, alguém aqui não tem a marquinha de BCG no braço? Tuberculose miliar, Natália, é a tuberculose que é causada, que ela vai para a região da pele, por exemplo, tá? Ela vai para a pele, essa tuberculose. Aí lá o povo fala: eita, professor, eu não tenho, não tenho, não tenho. Eita, e aí, você não recebeu a vacina, não? Provavelmente você recebeu a vacina, só que você recebeu a vacina da rede privada, tá? Não é a rede pública. A geração Nutella, papai pagou para você não ficar com marca bonita, né, no braço. Cara, a BCG, ela é aplicada com uma agulha que ela entra bem inclinadinha, uma injeção intradérmica que é dada, e aí injeta o componente que causa essa formação dessa pústula, que machuca e deixa essa marca no braço do indivíduo. Então, essa é a evolução que vai acontecendo ali. Só que em algumas pessoas, você tem a aplicação disso que é feito com um troço parece um carimbo. É uma agulha especial, uma seringa com uma agulha especial, com várias injeçõezinhas, várias agulhinhas assim. E aí isso é injetado na pele do indivíduo de múltiplas áreas. E isso gera na ausência da formação daquela marquinha. Para quem não tem essa marca grande, se você olhar seu braço de pertinho, existe muito provavelmente algumas marquinhas pequenas que você consegue ver. Essa é a marca da BCG que você tem, beleza? Tem como a coluna voltar ao normal? Não, e a deformação é irreversível, o que acontece ali.
beleza? Isso, ô, Fernando, nos Estados Unidos não se aplica mais essa vacina BCG, tá? Porque não existe evidências da presença de tuberculose lá há algum tempo. Só que eles voltaram a fazer a aplicação porque as campanhas de vacinação nos Estados Unidos, elas foram tão maciçamente efetivas que um monte de doenças voltaram a aparecer. E aí voltou a fazer a aplicação da vacina para tuberculose nas crianças agora para evitar complicações, tranquilo? Outra coisa também, muitos médicos foram vacinados para BCG, porque no início da pandemia tinha trabalhos que mostravam que pessoas vacinadas de BCG evoluíam de maneira melhor em caso de contaminação por Covid, por conta da hiperreatividade do sistema imunológico. Então, muitos profissionais da área de saúde que não tinham vacinado por tuberculose, para tuberculose, quando começou a pandemia, eles começaram a fazer essa vacinação, né, da tuberculose. Não, não vence antes. Você faz o uso normalmente de uma dose na infância e isso te protege a vida como um todo. Pode acontecer de você ter que fazer uma. Isso, Andressa, a UFG fez um trabalho a respeito disso mesmo. Ah, o que pode acontecer é que às vezes você faz a aplicação de mais de uma dose. Eu vi até alguém falou isso, que eu tenho duas, né? Aí, ó, a Poliana falou aqui, eu tenho logo duas. Às vezes tem campanha de reforço, que acontece justamente quando você tem um aumento no número de casos de tuberculose, de meningite e de hanseníase. Porque essa vacina ela protege contra essas três doenças aqui. A meningite pode ser causada também por conta dessa bactéria. Então, às vezes tem casos de meningite com evidência de ser por micobactério e faz dose de reforço para evitar complicações, beleza? Passa de um órgão para o outro, porque eu pensava que era específico do sistema respiratório, corrente sanguínea, sabe? Então o indivíduo se contamina e pela corrente sanguínea ele vai espalhando pelo corpo como um todo. Tranquilo? Outra doença que é causada por uma bactéria do mesmo gênero da que causa a hanseníase é a lepra, né? Ou, do mesmo gênero que causa a tuberculose, perdão, a lepra, ou o que é mais corretamente de ser chamado, meninos, hanseníase. Ela é causada pelo Mycobacterium lepre, também chamado de bacilo de Hansen, porque do nome Hansen. De novo, é homenagem ao cara que descreveu isso aqui. Como é que você pega a hanseníase, cara? Contato com secreção de narina, boca e pele de uma pessoa que está infectada. Qual é o sintoma principal dessa doença? Lesão que acontece na região da pele, com perda de sensibilidade e manchas despigmentadas. Então o indivíduo, ele relata, né, a formação de manchas com uma cor diferente e com perda de sensibilidade. E aí o teste inicial para a hanseníase consiste em pegar uma agulhinha e ir testando a sensibilidade ao redor da área, né, daquela lesão que aconteceu. Se não existir essa sensibilidade, o médico tem um indício, uma suspeita forte da presença de hanseníase, e ele vai pedir um exame que é a biópsia, né? Então você corta pedaços da pele do indivíduo e manda isso para análise. Pedaços de onde? Ponta da orelha, ponta do nariz, ponta do dedo, área da lesão da pele e manda para análise para ver se existe bactéria presente naquele lugar. Existe tratamento para essa doença? Sim. O tratamento é longo também, de 6 meses a um ano. E a mesma vacina que protege contra a tuberculose, protege também contra a hanseníase. A BCG é a melhor proteção que você faz, tranquilo? Além disso, evitar o contato com pessoas que são doentes e fazer o rastreio. Toda vez que tem caso de hanseníase, eles mandam rastrear todo mundo que teve contato íntimo com aquela pessoa. Não é uma doença de exposição que você também tem contato uma vez e pronto, já pega a doença, igual o Covid-19, que curto espaço de tempo você já pode se contaminar. A gente está falando de uma doença que ela demanda, ela exige que você tenha um contato mais prolongado. Então, muitas vezes você tem essa transmissão acontecendo entre entes familiares. Pessoas passam uma para outra dentro de uma mesma família. Fotos fortes, galera. Quem é sensível, para quem não gosta, acho que a maioria de vocês aqui quer medicina, né? Nem sei se tem alguém que não quer medicina, então pra vocês é mais de boa. Mas se alguém não se sentir à vontade de ver fotos feias, não olhe agora que eu vou te mostrar uma foto mais tensa aqui. Tá? Esse é um aspecto do que acontece com quem tem hanseníase, tá? Isso aqui a gente chama de face leonina. Essa é uma vítima terminal de hanseníase, tá? Você vê que os olhos já foram destruídos, necrosados, nariz, boca, é um paciente que já está traqueostomizado, né? As orelhas dele, as manchas espalhadas pelo corpo como um todo, né? Isso aqui é a fase terminal da hanseníase. As manchas, elas começam pequenas e vão alastrando pelo corpo. E muitas vezes é necessário intervenções cirúrgicas com desbridação de tecido, né? O que causa, às vezes, amputação de partes do corpo desse indivíduo. Isso aqui que você está vendo é a forma de diagnóstico que é feito com corte de partes da pele e depois manda isso para biópsia para ver se tem a bactéria. Beleza? Essa é uma doença bastante antiga, né? A gente tem relatos, né? Vários relatos de pessoas que tiveram hanseníase, morreram por conta das consequências. E essa é uma doença que na época das cruzadas, né? Existia até um dos reis de Jerusalém que era portador de hanseníase, né? Isso é até retratado no filme As Cruzadas, mostra justamente a questão de como é que isso vai evoluir. Tá? O que faz a pele ficar assim, no caso da primeira foto? Isso aqui é a necrose, que é causado por conta do crescimento da bactéria. A bactéria vai crescendo, liberando substâncias e provocando esse quadro de necrose. Beleza? O nome eu não sei, Fernando. Tá? Outra doença que tem uma mortalidade que hoje tem diminuído bastante, felizmente, mas ainda é uma doença que mata. E é um negócio que a gente é meio tenso parar pra pensar nisso, cara. Mas diarreia está entre as 10 maiores causas de morte no mundo. Provavelmente você não conhece ninguém que morreu de diarreia, né? E põe a sua mãozinha para cima e agradece por isso. Por quê? Porque você pertence a uma parcela da sociedade que tem acesso à água tratada, que tem acesso à rede de saneamento básico. Mas, infelizmente, no mundo, cara, estima-se que 2 a cada 3 pessoas não têm acesso à rede de saneamento. E aí, essas doenças que são veiculadas por transmissão, que a gente chama de fecal oral, elas acabam provocando um quadro, né, de diarreia muito forte e uma desidratação que pode acontecer naquele indivíduo. Então, a cólera asiática é causada pelo Vibrio cholerae, uma bactéria que é um vibrião, e a via de contaminação é a via fecal oral. Então, as fezes
estão presentes na água, a pessoa ingere aquilo sem fazer o tratamento correto e acaba se contaminando. O sintoma que isso causa, bicho, é que a bactéria que gera essa infecção intestinal, ela pode provocar uma perda de água, né, por diarreia fortíssima nesse indivíduo. E esse cara, ele passa a ter uma desidratação, que como você está vendo aqui, o cara pode perder até 2 litros de água por hora. Tem um vídeo na internet de pessoas que, com cólera, cara, é surreal, assim. O indivíduo fazendo cocô, e é um fezes em jato, literalmente, cocô. E não para. A desidratação que esse indivíduo tem é tão severa que, nesse caso, adianta só tomar a aguinha desse indivíduo? Não, cara. Existe um processo de hidratação que precisa ser feita diretamente na veia desse cara. E esse é justamente o tratamento, né? Uma hidratação constante e maciça desse indivíduo. E a profilaxia que a gente tem, saneamento básico, tá? Então, rede de tratamento de água e esgoto é a principal forma que você tem de prevenção dessa doença, além do tratamento de água e lavar muito bem os alimentos que aquele indivíduo ele, ingere. Aqui a gente consegue ver pela foto o tipo de local onde existe esse risco ambiental, né? E isso chama atenção o fato de que as condições aqui mostram a pobreza do local. Aqui a gente vê também, né, as áreas, e a falta de saneamento básico está relacionado com epidemias de cólera. Quando a gente faz uma análise a respeito de grandes epidemias no passado que mataram, cólera causou vários surtos na Europa e tiveram mortalidade maciça por conta da desidratação. E aí faz sentido quando a gente pensa, né, a respeito disso pelas condições que existiam na Europa em período medieval. Não tinha saneamento básico, não tinha esgoto, as pessoas não tinham esse lance de, eu vou beber essa água aqui, então eu vou ter que fazer o tratamento dela. Não se tinha essa noção. Inclusive, por muito tempo, o consumo de cerveja, que acontecia em vários locais da Europa, era uma alternativa ao consumo de água, porque era mais seguro você beber cerveja do que a água, pelo fato de que o processo de o processo de preparação, né, da cerveja, como todo o crescimento dos micro-organismos ali naquele local, liberavam substâncias que às vezes limitavam o crescimento de alguns daqueles caras micro-organismos patogênicos que causavam doenças. Ok? Outra doença grave que a gente tem causada por bactéria é a meningite. Meningite é a inflamação da meninge. E isso pode ser causado por um monte de agentes diferentes. E aí, quem pode causar meningite? Vírus pode causar meningite? Sim. Bactéria pode? Sim. Protozoário? Sim. Verme? Sim. Lembra da neurocistercose que a gente conversou na aula passada? Em alguns casos ela gera meningite. Outro, medicamentos. Existe meningite medicamentosa, tóxica também chamada, né? Daquele indivíduo. E quando a gente pensa a respeito da meningite, a meningocócica é causada por uma bactéria, cujo principal agente é o Neisseria meningitidis, tá? Mas, de novo, eventualmente o micobactéria tuberculose também pode causar essa doença. A via de transmissão dessa doença acontece por inalação de ar contaminado, com secreção vasobucal. Então, transmissão por gotícula de saliva, principalmente. Essa é uma doença grave que gera uma febre muito alta, um vômito muito forte, um vômito de jato, parece uma menina exorcista, sabe? Aquele vômito verde saindo ali. E existe um sintoma clássico dessa doença, que é a rigidez da nuca que esse indivíduo ele tem. Hoje em dia, a gente nem vê muito isso falando na televisão, mas eu lembro quando eu era criança, que na TV tinha campanhas de sensibilização a respeito da meningite, e tinha uma coisa que o pessoal sempre falava, que era tentar fazer o exame, que se você tivesse com febre, vômito, dor no corpo, e não conseguisse colocar o queixo no peito, fazer isso aqui, ó. Né? Detalhe, de boca fechada, tá, criatura? Aí fica fácil. Se você fecha aqui e tenta fazer esse processo, para quem tem meningite, você tem uma rigidez na nuca, e esse processo de o controle aqui acaba sendo mais difícil, tranquilo? Eita, a Ana falou que teve a viral e deixou algum sequela? Não foi de boa. A viral tende, na maioria das vezes, ter complicações menos intensas do que a meningite bacteriana. A bacteriana é bem mais tensa em relação às consequências que isso tem. A meningite bacteriana, na maioria das vezes, ela costuma deixar algum tipo de sequela para o indivíduo que consegue curar, tá? E agora você vai entender por que isso aqui acontece. Que bom, mano. Ainda bem que sem sequelas. O tratamento com essa doença aqui, por bactéria, ela consiste no uso de antibiótico. Quando o tratamento é para viral, que a Ana falou que teve aí, né? Ela costuma não ter tratamento específico. Aí é isolar o cara para evitar a transmissão, dar suporte de vida, né? Aquele indivíduo, deixar ele internado, normalmente uma área de UTI, inclusive, e monitorar, ver o que está acontecendo e, se necessário, entrar com medicamentos para tratar as consequências, mas não tanto a causa. A causa é o sistema imunológico que normalmente faz essa eliminação. Existe uma vacina que protege, não só uma, tem 3 vacinas que protegem contra a meningite. São a meningite ACWY, que te protege, né? A vacina ACWY, que te protege contra a meningite ACWY. Faz sentido. Existe a outra vacina, que é a de meningite B, que te protege contra a variante B do meningococcus, tá? E existe a terceira vacina que te ajuda na prevenção de meningite bacteriana, que é a BCG. E aí, respondendo a sua pergunta, Ian, sim, a BCG também protege contra a meningite, porque o agente que causa a tuberculose pode também gerar meningite naquele cara. Além disso, evitar o contato com pessoas que são doentes e fazer o exame para todo mundo que entra em contato. O SUS faz a distribuição gratuita da vacina para meningite C, tá? Ela representa mais de 90% dos casos que a gente tem de meningite no Brasil, mas a gente ainda tem quase 10% dos outros tipos de meningite. Só que, por que o SUS não faz a distribuição, então? Custo. Essa não é uma vacina barata, cara. Ela é bem cara, tá? Eu tenho um filho pequeno, meu filho vai fazer 4 anos agora, e um dia eu tava fazendo conta de quanto de vacina o Gael já, né, tomou ali. Eu lembro que deu, tipo, R$ 7.000, sabe? Até os 3 anos agora de vida dele. As vacinas, algumas delas, você precisa de várias doses. E a vacina ACWY, o custo médio dessa vacina, à época, cada dose custava de R$ 400, né? E a da meningite B, cada dose era R$ 800, né? Então, hoje, na época, né, eu estava com
vai fazer 4 anos, ele tomou essas vacinas no primeiro ano de vida dele. Colocando a inflação aí, provavelmente a gente está falando aí de, a de 800 deve estar beirando R$ 1.000, e essa de 400 deve estar mais de R$ 500, né, hoje em dia. Mas é bem isso mesmo, Rafael, é investimento, cara, porque essa doença é tenso. E por quê? Meningite costuma deixar sequelas quando ela não mata, porque isso aqui é o cérebro de uma pessoa com meningite, e essas áreas vermelhas que você tem aqui, ó, são trechos de hemorragia. O seu cérebro é protegido por 3 camadas, o sistema nervoso central, na verdade, que são dura mater, a gente tem a aracnoide e a pia mater, tá? Quando você tem esse processo de meningite, a meningite que ali acontece, ela causa muitas vezes lesão nos vasos sanguíneos e causa uma hemorragia. Isso que você está vendo são centros de hemorragia no cérebro do indivíduo. E qual é o problema dessas hemorragias? A área do cérebro deixa de receber oxigênio. Por isso, na maioria das vezes, quando ela não mata, ela deixa sequelas nesse indivíduo. O diagnóstico de meningite acontece através desse exame aqui, ó, o exame de punção da região da medula do indivíduo, né? Tirando do líquido cefalorraquidiano o líquor, né, que está presente aqui, tirando o micro-organismo e mandando isso para análise. Então, a amiga que é médico, um dia a gente conversando a respeito dessa questão, né, ele falou assim, cara, quando a gente pega paciente que está com suspeita de meningite, quando você faz a coleta da punção, normalmente você já tem um forte indício de que realmente é meningite. Na hora que ele funciona, ele fala, o líquor tem uma cor bem transparente. É uma cor transparente, meio amarelada, assim, mas é bem clarinho. Quando você pega o líquor e faz a punção desse indivíduo, ele fala que com a meningite, esse líquido ele fica viscoso e com a cor esverdeada. Então, na hora que ele pega uma punção, que ele vê que está com dificuldade de aspiração na ponta da seringa, e o líquido que está saindo é um líquido de cor meio esverdeada, né? Ele fala, não, aqui certeza, batata que é meningite, né? Beleza? Então, esse é o exame que é feito, e é um exame bem legal, né? Bem de boa de ser feito. Imagina, introduzir essa agulha nas costas até furar aqui, né? A pia mater e coletar o líquido de dentro da aracnoide. Certo? Outra doença, meninas, que a gente tem é a doença do rato, né? Como diz um meme lá daquele cara filmando a chuva. A leptospirose, cara, é causada por uma bactéria chamada de Leptospira interrogans. Uma bactéria que é uma espiroqueta, ela tem um formato todo retorcidinho, né? E a forma que se tem de pegar essa doença é através do ferimento e mucosas que entram em contato com água contaminada, por urina de ratos, é o principal via de contaminação. Qual é o sintoma que essa doença tem? Febre, dor no músculo e lesão que acontece na região do fígado do indivíduo. Tem tratamento? Tem. Os antibióticos e ainda tratar os sintomas são as principais formas de profilaxia que a gente tem. Como é que faz para evitar essa doença? Se o troço está envolvido com urina de ratos, você tem que fazer o combate ao aumento da população de ratos. Isso pode ser feito através, por exemplo, de uma coleta de lixo e ainda o combate ao roedor. Só que tem uma outra coisa que também pode ajudar no combate à leptospirose, que é, primeiro, não brinca na enchente, pelo amor de Deus, criatura. Né? Aquela coisa da infância, de você correr na rua, chutando água na cara do coleguinha, ó, a leptospirose, né? Batendo no zoinho da criatura. Uma outra coisa também que deve ser evitada é o não contato com lata. A mucosa da boca, como direto com as latas, por exemplo. Você, namorado cômico, ai Deus, a gente tem leptospirose. Você compra a lata, leva essa lata para casa e não faz a higienização correta, põe isso direto na geladeira. Aí você chega lá, pega aqui, troço, abre e põe na boca. Cara, faz isso não. Não sei se você já foi depósito de bebida, mas uma das coisas que mais tem depósito de bebida é rato. Tá? E muitos deles, por exemplo, eles fazem ninho de ratos, né? No meio lá das latas, o bichinho faz xixi. E a urina desse cara fica em contato com a parte de cima da latinha. Aí o que acontece? Você leva aquilo para casa, a urina seca e a bactéria que está ali presente esporula. Há uma esporulação e a bactéria fica na latinha em uma condição esperando uma situação ideal. Aí chega você, pega a lata, né, e põe na boca. Quando você faz isso, a mucosa entra em contato com a bactéria e a bactéria volta a reproduzir em grande quantidade. Isso pode causar problema. Aí tem gente que vem e fala, não, professor, mas eu antes de botar a lata na boca, eu pego um guardanapo e esfrego em cima da lata. Quando eu esfrego o guardanapo por cima, eu mato a bactéria. Mata. Claro que não, criatura. Você tá lá passando, né, um guardanapo por cima, você olha pra bactéria, a bactéria tá assim, carinho, né, você esfregando o lencinho em cima dela. Isso não vai matar a bactéria, tá? Então, o correto seria higienizar essa lata com água, com sabão, ou usar uma solução de álcool, por exemplo, por cima, para aí sim dar uma eficiência em relação a isso. Essa é uma doença que está associada, né, com a bactéria, que tem uma estreita relação com os ratos. Então, aqui você vê uma rave de ratos, né? Você vê que os trem tá até meio embaçado ali dos ratos fazendo a festa. E aqui a gente consegue ver o rim de um cachorro que morreu por leptospirose, tá? Aqui a gente consegue ver esses pontos necróticos, que são áreas onde o rim do cachorro foi destruído por conta da presença da bactéria ali. Inclusive, nesse caso, o cachorro também pode fazer a transmissão, tá? Se você entra em contato com a urina desse bichinho, você pode se contaminar. Aqui a gente vê a pele da pessoa com quadro ictérico, né? Típico do que acontece com lesões hepáticas ali. Beleza? Então, minha vida foi uma mentira, foi. Beleza, galera? Bom, na semana que vem, eu começo com vocês, a gente fechando a respeito dessas outras doenças. Semana que vem tem umas fotos bem bonitas, deixa eu dar um spoiler, ó. Olha, professor, que bonito, as fotos dos Bilal destruídos. Semana que vem a gente conversa sobre as ISTs e depois a gente vai para a parte de protozoásios aí. Beleza? Falou, meninos, se cuidem. A gente se vê na semana que vem.